A lição essencial. Por vezes, eu acho que a pergunta deveria ser para a gente mesmo, né? O que é essencial para mim? Então, para que a partir daí a gente comece a fazer um link entre nós selecionamos determinadas coisas, determinados aspectos como essenciais para nós. Quando não elencamos conscientemente, pode olhar que mesmo sem parar, escrever no caderninho, você elencou coisas como essencial para você. Aquele que não quer levantar para fazer nada, já elencou, fica na preguiça. Aquele que vai para o trabalho às 5 da manhã e chega às 22, elencou o trabalho como essencial. Não elencou a família, não elencou outros aspectos, outros elementos. Então, uma escolha nós sempre fazemos. A ideia é nós sairmos da escolha inconsciente para nós assumirmos a escolha que estamos vivenciando. E a partir daí, então, a questão não é lhes dizer o que é essencial, é, a partir disso que você elegeu como essencial, há algum olhar que você possa adicionar aquilo para que possa, então, perceber a sua vida verdadeiramente em um outro nível de amplitude? Porque não vale a pena nós ficarmos esperando que alguém nos dê a receita de bolo. Ou seja, 10 passos para ter uma empresa de sucesso, que a gente encontra nas bancas de revista. 10 passos para conquistar o homem perfeito, naquelas revistas de mulheres também. Não existe, certo? 10 passos para ter o filho perfeito. Não existe. Não existe por quê? Porque é uma coisa simples. Nós não somos iguais. Nós somos pessoas singulares, cada um com seus aspectos que o definem. Então, não dá para fazer uma fórmula aonde o elemento essencial da forma é tão mutável como nós somos. Então, não dá. Então, a ideia é, a primeira coisa que eu acho é a gente abrir o coração, porque senão fica difícil. Tem uma história que fala sobre isso, que é uma dessas historinhas, né? Que é o cidadão que era um grande estudioso lá nos Estados Unidos, e aí ele questionava vários elementos das crenças orientais, achava que eram coisas muito banais, que aquilo não tinha nada de constitutivo, e quando ele tentava argumentar, as pessoas já diziam para ele, né? Rapaz, mas você não conhece, como é que você vai fazer isso? Então ele se deu a ler algumas coisas lá, e depois de ler, viajou, foi para um desses mosteiros. Acertou, marcou tudo direitinho, que queria conversar lá com o monge que geria o negócio. E aí foi no primeiro dia, não tinha tempo para atendê-lo. Foi no segundo dia, também não. Foi no terceiro dia, vai atendê-lo. E aí ele chegou de manhã e foi ficando. Já lá para umas 4 horas, desce alguém. Ele já tinha resmungado mais do que o suficiente. Um senhor com a bandeja, uma chaleirinha, 2 xícaras, e aí recebe ele ali na salinha. E aí dá para ele uma xícara, segura a outra, e começa a servir o chá para ele. E vai colocando, enchendo. Ele vai olhando que a xícara vai enchendo. Começa a transbordar e estava quente. E aí cai sobre ele. E aí ele dá aquele esporro enorme. E o monge chega para ele com aquele sorriso plácido e diz... E aí ele, como? Você é igual a essa xícara. Se você já vem cheio, que mais eu posso acrescentar? Nada. Tudo que eu colocar irá transbordar. Porque às vezes nós estamos dentro de um modelo de vida que nós identificamos que alguma coisa precisa mudar, que aquilo não está certo, ou quando não identificamos, assim, a dor aparece para nos inquietar.
A dor aparece quando a gente sai do momento, da posição cômoda. Porque enquanto a gente está na posição cômoda, tranquilo. Aí a dor aparece para tirar. Então, alguma coisa precisa ser feita. Só que a gente normalmente quer transferir aos outros, certo? Isso. Não, eu continuo sentado, de vez em quando acontece isso comigo, né? A mulher vem pedindo os pedidos de exame para o marido. Não, doutor, porque aqui ele já traz logo tudo pronto. Quando ele entra com ela, ele não fala, ele fica parecendo aquele. Aí ela conta a história toda. Rapaz, mas tem uma coisa que não encaixa nisso. Primeiro, eu não posso dar os pedidos porque eu não vi, não sei o que é que eu preciso. Aí, digamos que ele trouxe, porque alguém deu. Aí ela começa a contar. Eu falo, mas peraí, eu quero saber qual é a sensação quando ele está fazendo xixi, se arde ou não arde. Só quem pode responder é ele, não pode ser a senhora. E a criatura fica lá com aquela cara de pastel. Como? Porque é cômodo para ele. Naquele momento, ele é a vítima. Ela que está ali resolvendo, fazendo tudo. Agora, quando o pau quebra em casa é assim? Não. Quando ele quer aprontar é assim? Não. Então, a história é essa. O convite que a gente lhe faz é para que abre os olhos, desperte. Se existe aqui algum iluminado, esse é você. Se existe algum iluminado, é você. Porque só você pode olhar dentro do seu porão com a candeia e identificar o que está lá dentro. Só você. Então, se existe algum iluminado, e vamos entender iluminado, portador de algo que pode trazer luz e a opção, a possibilidade de você transformar o que você está vivendo, é você. Só você. Então, quando trazemos essa possibilidade, vamos falar um pouco que esse convite é para você. Entenda o você, cada um de nós. E eu me coloco aí na plateia também. Porque senão nós vamos continuar, certo? Em busca de coisas mágicas. Eu tenho um problema, eu vou ali, tomo um passe e está tudo resolvido. Eu tenho uma dificuldade, eu vou ali, boto uma oferenda e está tudo resolvido. Eu estou com um problema, eu vou ali e aí a mulher me benze e está tudo resolvido. Vamos perguntar, vamos cair na real desse convite. É assim que a vida funciona. A vida não funciona assim, em nada. Nada funciona desse jeito. Olha, alguém lá foi e aí, pronto, sumiu. Se nós formos entender, é a mesma coisa que alguém chega no meu consultório com diabetes ou hipertensão e quer que eu dê a pílula mágica que ele vai tomar e tudo vai desaparecer. Principalmente as complicações que já foram causadas pelo caminhar da doença. É mais ou menos o contexto que a gente vai vivenciar com as influências espirituais. Do mesmo jeito. Eu construo uma vida regada, certo? De elementos que atraem a mim espíritos que vibram igualmente a mim e que não aprenderam ainda a respeitar o outro. Não aprenderam a respeitar o outro. Porque quando a gente respeita o outro, as coisas são diferentes. A maioria dessas relações de obsessão são relações de desrespeito. Você só olha seu umbigo. Só olha seu umbigo. Mas, Fernando, 5 anos casada, 15 anos casada com você, com as meninas, e agora lhe traiu com alguém e vai cair no mundo que é metade de seus bens? Sim. Vamos lá. Se eu primeiro respeitar o outro, para ele, por mais que eu não concorde, a relação não vale mais a pena. É um direito dele. Por mais que ele tome outros parâmetros. É um direito dele. Agora, eu não posso dar a ele o direito de destruir a minha vida, porque eu vou deixar de ter aspirações, sonhos, desejos de realizações, de me perceber enquanto alguém, porque ele resolveu dissolver algo em que eu apostei, digamos, 99% de minhas fichas. Então, quando eu respeito o outro, é direito dele. Mesmo que eu tenha botado 99,9, 0,1, a margem de erro, eu escorreguei nela. E que vá. Porque lá na frente, mas peraí, ele vai querer metade dos seus bens. Lá atrás, o Cristo nos colocou uma coisa importante. Deixa eu ver se... Epa, volte. Que está aí nesse quadrinho.
Não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que escravizam. A relação não dá mais, não tem mais espaço. Mas eu não quero dividir os meus bens. E aí eu não sou capaz de dar a liberdade ao outro. Continuo de mau humor, trabalhando de 5 às 22 horas. Chego em casa, não dou nenhuma atenção. Os filhos, eu basicamente sou portador dos elementos que vão nutri-lo. E depois, eu estou me achando no lugar de alguma coisa. É porque eu estou valorizando muito mais os bens do que aquilo que é o viver. Ah, você está dizendo que se separe? Não, estou dizendo que você bote os bens de lado, sente e vai conversar com a pessoa, que às vezes ainda é possível reconstruir. Só que você enxerga tanto os bens que você não consegue construir mais nada, a não ser aquilo que a terra um dia vai levar. Então, olhe a sua vida. Olhe a sua vida. Porque quando a gente vai olhar um pouquinho, olha o que é que ele vai chamar a atenção. A quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros. Aí a gente vai falar do nosso coitado, mísero sistema político. Onde eu acho legal, é um cão falando do outro. Porque a história não é quem não rouba, é quem acha que rouba menos, falando de quem rouba mais. Certo? Na base de tudo isso é que o que interessa é poder roubar. Quem conseguir encobrir melhor, ótimo. Certo? A gente não consegue partir para uma outra opção. A nossa opção sempre vai ser de quem rouba menos, ou seja, de continuar atendendo a quem é capaz de vender a própria alma para possuir tesouros. Porque é quem vai voltar depois, pagando, penando, porque não conseguiu abrir mão daquilo. E aí então vai estar lá embaixo, os gozos das paixões que vos escravizam. O que é que a gente quer na vida? Que muitos dos problemas que às vezes estão sendo trazidos aí, você devia ver esse obsessor como um ser iluminado. Ele é a luz no seu porão. Ele lhe fez você sair daquele estado que você achava confortável. Lhe fez agora ter que olhar para a sua vida de outro jeito. E querer, então, mudar as suas perspectivas. Porque você ia morrer no gozo das paixões, escravizado como está até agora, sem nem sequer ter percebido. Porque, assim, estava escravizado numa poltronazinha rechochuda, com um copinho de uísque do lado, e não estava conseguindo enxergar o quanto estava deixando de viver. Então, esse obsessor é um amigo iluminado, que quem? A misericórdia divina permitiu que junto a você fosse cumprir esse papel, para que você conseguisse se desvencilhar justamente do que? O amor do ouro que lhe domina. E aí você possa mudar, ver outra coisa. E aí então a gente possa entender que essa coisa valorosa não vai ser simples. Porque me veio ali falando, né? Eu estou dizendo que eu tanto estou aqui como estou aí sentado. Não dá para ser bicorporeidade que você não está enxergando o outro Fernando. Mas creia, ele está aí sentado. Está aí, do ladinho. Porque é o seguinte, é fácil falar, é difícil fazer. Agora, quem pode se propor fazer, não sou eu, só você. Só o Fernando que está aí, também assistindo a palestra, pode olhar e dizer, realmente, eu vou me propor fazer isso. Porque se propor fazer isso é enfrentar um embate interior. E é nesse elemento interior de embate que, se você não for capaz de reconhecer, você vai sair daqui bem. Porque os espíritos, graças a Deus, vão acolher aqueles que estão conectados a você. Mas, daqui a algum tempinho, outros vão aparecer. Por quê? Porque como você não consegue reconhecer um embate que existe aí dentro, o outro personagem que está lá dentro, que ganhou uma folga, porque o espírito foi removido, ele está com aquela bandeirinha, venha mais, eu quero outro aqui, e vai aparecer.
do mesmo jeito. Eu preciso olhar isso para reconhecer com quem eu estou lutando. Porque esse capítulo, certo, a lição essencial, ele vai falar o mesmo que essa passagem da Bíblia. O que é que adianta? A história que ele conta é de uma mulher que vai sair uma viagem de barco, e aí, quando ela vem no caminho, né, os escravos carregando aquelas coisas todas, e vinham carregando os baús de joias dela, e as pessoas viam. Então, vendo tanta coisa valiosa, todo mundo se curvava a ela, né, aqueles elementos, e aí ela entra no navio. Ela passou a ser o centro de atenção durante a viagem. Só que lá para o meio do caminho, o mar não está muito a Coca-Cola, e aí o que? Ela bate no rochedo e ele rasga o barco, tentando ainda salvar o barco, não consegue, e aí o barco vai a pique, vai afundar. Baixam os botes, vão trazendo as pessoas, e ela tinha uma filhinha, um filhinho. E ela vem o quê? Vão lá chamar ela, vem ela, o filhinho, e ela com um saco nas mãos. O que é que todo mundo pensou que ela tinha no saco? As joias mais valiosas. E aí, na hora que elas estão lá no bote, para conseguir chegar ainda à margem, eles iriam levar uns 3 dias. Ela, de fato, tinha as joias naquele saco, mas quando abriram, o que tinha no saco? Pão e figos. Porque ela disse: o que me há de mais valioso é o filho que está nos meus braços. E o que eu podia trazer de mais valioso era aquilo que era necessário para alimentá-lo. E foram com esses pães e figos que toda a tripulação ali presente conseguiu algum alimento para mantê-lo, suportando alguma coisa desses 3 dias de dificuldade de viagem. Mas veja só, quantas vezes nós, por coisas vis, deixamos de levar para dentro de casa aquilo que é capaz de alimentar nossos filhos, de alimentar aquela pessoa que está dormindo e acordando conosco. Porque o que é capaz de alimentar não são os bens que nós podemos dar a elas, mas, por vezes, uma coisa que Deus nos deu em dobro: ouvidos para escutá-la e para escutá-los. Em vez de querer utilizar a nossa sombra atrás da qual nos escondemos, de profissional realizado por se realizar, para ditar para os nossos filhos ou aqueles que estão a nos acompanhar o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve, em vez de ouvir o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, o que foi que você já tentou fazer, o que foi que deu certo, o que foi que não deu, para que você saia da situação que você entra aqui, achando que vai ter algum vidente lá dentro, que vai olhar para você e identificar todos os seus problemas. Porque é assim que a gente se coloca, como se fôssemos videntes dos nossos filhos e parceiros. Quem disse que você é? Escute o outro, pergunte, para que dê espaço para que o outro fale. E aí, a partir daí, você possa então ver o que é que precisa ser feito. E o que é que você pode fazer, e principalmente o que vocês podem fazer juntos. Esse é o tesouro maior. Mas a gente vai achar que o tesouro maior é a casa, o carro, a viagem, e o resto continua sem ir para lugar nenhum. Não, mas é o dinheiro que eu estou juntando para quando eu me aposentar, eu poder viajar, mas minha véia. Vai sim com a véia mesmo, já acabada, desgastada, porque tudo aquilo que era a pessoa foi se desgastando para que você fosse juntando seu dinheiro. E agora você vai ter seu dinheiro para pagar o tratamento das doenças que você adquiriu, porque em vez de você viver, você apenas levou ao máximo de desgaste aquilo que você tinha. Então, o que é que nós estamos verdadeiramente arrebanhando para cada um de nós? Porque quando o Criador nos traz algo de importância, que é nos revelado dentro da questão do que traz o Espiritismo, que por isso vocês vão entrar lá, porque veja só, se vocês vão entrar lá e vão ser atendidos,
E esses espíritos que estão aí, encangados em vocês, vão ser atendidos. Se vocês vão melhorar, significa que tem uma passagem do Evangelho que é verdade. Pedro pergunta a Jesus: ó mestre, perdoar quantas vezes? E ele responde: 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Então significa que o que é dado àquele que é atendido lá dentro é o quê? Mais uma chance de se reharmonizar e poder depois voltar, reencarnar e construir de novo a sua própria história. Dentro de uma ótica diferente daquela que ele estava. Porque quem está junto a você é alguém que de forma obliterada ainda lhe vê como era antes. Ainda lhe vê como você foi. Mas lógico que você não é a mesma pessoa. Você mudou muito, 1/1000 de milímetro, mas não é a mesma pessoa. É uma nova vivência, certo? E a questão é que não é o quanto você mudou que importa para ele, é o quanto ele pode mudar e fazer uma nova vida, uma nova trajetória. Ele tirar os olhos de cima de você para colocar os olhos sobre ele mesmo. É uma outra história da senhora, foi paciente minha também, nos seus últimos dias lá de vida, e ela tinha próximo dos 80, ela tinha sido, isso tem acho que uns 6 ou 8 anos, tinha sido casada com um criatura, e o criatura deu aquelas puladas de cerca braba, né? Não sei se foi com a vizinha, mas foi com alguém que virou um escândalo na época. E naquela época havia algo que hoje não existe mais, certo? Separação de corpos. Viviam juntos, mas nada dele tocar mais nela, porque ela não admitia. E veja, para que isso fosse real, ela precisou conseguir formas de se virar com as coisas dela, né? Então, fazia seus bicos, continuava lá dando a filha, educação e tudo, e para que não se tornasse sempre dependente. Então, ela teve que despertar nela uma mulher que não se tornava presente, que foi aquela mulher capaz de ser uma autogestora, de fazer trabalhos artesanais, de lavar, de passar, de vender isso, vender aquilo, e com isso conseguir manter-se nas suas necessidades e, antes de mais nada, com este brio, não ceder a simplesmente transformar na busca do gozo e prazer daquilo que passa um motivo para centrar como elemento essencial de sua própria vida. E aos 80 ela estava lá para morrer, e ela dizia que estava pronta para ir. A única coisa que tinha nesta vida é que tinha algo que ela não perdoava. E quem? Porque não era o quê? Já dá para imaginar, né? O criaturo. Era o que ela não perdoava. E aí, quando ela me falou, eu fiz assim, mas vem cá. Vamos tentar dar a César o que é de César. Se esse criatura fosse aquele anjinho, que lhe mantivesse como uma dondoca, lhe dando todas as coisas, a senhora hoje seria quem é? Teria descoberto essas habilidades que a senhora tem, porque a véia é daquele velho que eu gosto, aquele velho retado, que a família toda briga porque ela quer fazer o que ela quer, certo? Porque senão vira capacho, né? Então a gente tem que aprender a lidar, mas é isso aí, ela chega querendo brigar pelo que ela queria. Então ela descobriu essa mulher. Se a senhora pudesse voltar atrás e escolher, deixar aquela dondocazinha que sempre recebeu tudo, que era aquele bebilozinho, chegando hoje a essa idade assim, e chegando como a senhora é, qual escolha a senhora faria? Ela disse, lógico, meu filho, ser quem eu sou. E eu digo, e a senhora deve isso a quem? Ela disse a mim mesmo que eu não fui aquele desgraçado? Digo, mas vem cá, Deus junta a fome com a necessidade de comer. A senhora despertou o que tinha a partir daí. Agora, se a senhora descobriu todas essas potencialidades que a senhora tem, por que ainda continua preso a ele? Dê um beijo, agradeça e vá embora. Porque a vida continua. E ela, a filha da espírita, ela era espiritualista, certo? Aí ela ficou lá pensativa com os cacos dela. Quando eu cheguei no outro dia, ela fez, meu filho, já posso partir em paz.
Ele que descasque o pepino dele. Ele que chore por não ter tido o prazer de viver com a mulher que eu sou. Quem perdeu foi ele, essa oportunidade. A minha vida eu vou continuar a tocar. E com certeza alguém encontrarei, porque se agora assim brilho, outro similar saberia encontrar. Isso ela conversa comigo no finalzinho da tarde, e a filha, não, porque eu sou espírita e eu sei lidar com a morte. No dia seguinte, quando eu chego, ela com aquele sorriso suave nos braços, os olhos fechados, porque a morte tinha acontecido, mas aquele semblante suave, porque ela estava livre. E a filha do lado, toda em pé, eu cheguei do outro lado, fiz, minha filha, aprenda com sua mãe, chore. Porque quem é que perde o seu ente mais amado e não chora? Mas eu sou espírita. Eu digo, sim, minha filha, o espírito você vai se encontrar depois, certo? Mas a falta física é real. Então, liberte seu coração para fazer aquilo que ele quer, viver o luto da perda. Agora, não se perca no luto. Porque aí é o seguinte, entra para chorar e vai viver agora só chorando. Na tristeza, na depressão ou até no suicídio. Por quê? Porque se esconde por trás do luto, esconde o quê? A falta de coragem de encarar o que precisa fazer. Porque aí é fácil, vira vítima. Não, chore. Chorou, 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 secou as lágrimas, respire fundo e agora faça o quê? Deseje para ela o que ela gostaria e desejaria para você, se fosse você que tivesse ido. Ela desejaria que você estivesse em paz. Se você tivesse ido no lugar dela. Agora, você ia estar em paz vendo ela sofrer? Vendo ela se acabar? Não. Então, imagine, ela está no mesmo lugar. Então, chore, viva, faça o seu luto. Entenda que um dia vai se encontrar e busque se construir para estar no nível de poder alcançar ela onde ela está. Porque ela construiu uma história de vida, construiu a pessoa que ela era e saiu dessa vida sem ter nenhuma relação que aprendesse com ninguém. Porque a única questão que para ela era preponderante, que era o marido, ela já tinha se desligado. Ou seja, cada um faz sua trajetória. Você continua se colocando no lugar de doente, porque está dando ao outro o poder de lhe acorrentar. No dia que você diz a ele, meu filho, vá. Às vezes a gente saindo daqui, né? Sai daqui de vez em quando ponga algum desocupado. Eu vou lhe perseguir, eu vou fazer, eu vou lhe acabar. Fiz, ó. Se você quiser vir, paciência, venha. O que é que eu posso fazer? Nada. Ah, mas vou lhe acabar, eu vou acabar com você, eu vou lhe destruir. Eu digo, peraí. Você não pode fazer nada que Deus não permita. Deus não deu a ninguém o poder de destruir o outro ao seu bel prazer. Ah, mas um foi e machucou o outro. Se aconteceu, ao Espírito só vem o que lhe é necessário. O outro foi mero instrumento. Não se acha determinante da vida de ninguém. Ah, mas eu quero ver, então vamos. Aí vai me ver no dia a dia, de vez em quando eu dou aquela escorregada, né? Tá vendo? Eu digo, ótimo, você tá vendo? Veja aí, além de você, tinha mais alguns também querendo que eu desse aquela escorregada e deu até um empurrãozinho. Aí ele fala, tinha aí uns dois que... Então, se você acha que alguém atua sobre mim às vezes e faz com que aquilo que em mim é nascente, ganhe força e eu escorregue, você acha que com você não é a mesma coisa? Então, comece a enxergar as interações de outros com você. E se você é assim, aquele que você estava perseguindo aqui, lá no salão, é a mesma coisa. Então, meu filho, se desprenda disso. E vá seguir a sua vida, porque tem outros aí querendo lhe ajudar, querendo fazer algo melhor para você. E aí, como ele não suporta muito, que eu tenho vindo no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só não domingo. Aí ele diz, não tem jeito, aí se pica e vai embora. É porque o Cristo nos traz a ideia, certo, da vida, que ele diz assim, na casa do meu pai tem várias moradas, esse pai, que é representado pelo aquele dedo, nos cria enquanto espírito. E ele nos diz, vós sois deuses.
Então, as moradas é para que nós venhamos em cada uma delas experimentar o aprendizado da convivência. Porque nada nos é dado como um toque de mágica. A gente vai conquistando, vai se tornando capaz de fazer aquilo crescer e brotar. Agora, cabe a você o que você quer fazer com isso. Porque dentro dessa escalada, vamos entender que há um mundo conectado dos dois lados. E às vezes as pessoas vão entender que eu tenho que pegar tudo que eu tenho, vender, e me tornar alguém de alpercatas, saindo, pedindo e dando para os pobres. Isso passou, isso foi lá em São Francisco de Assis. Faça diferente. Em vez de viver aí reclamando do seu chefe, que só quer ter dinheiro na mão, só pensa no lucro, deixe de ser um banana cômodo na cadeira. Direcione sua vida para ser capaz também de criar um negócio. E nesse negócio faça diferente dele. Premie seus empregados pelo mérito que aconteceu. Ah, mas eu não tenho como criar uma empresa. Você tem empregada doméstica? Porque uma boa parte de nós aqui tem. Você premia. Às vezes aquela empregada cuida dos bens mais valiosos que você tem, seu filho. E você trata feito um capacho. Você trata feito lixo. Você não valoriza a pessoa naquilo que ela é. Ela cuida do seu bem mais valioso. E qual é a importância que você dá para ela? Mínima. Então, aprenda a fazer diferente, porque se você faz assim, o outro vai fazer a mesma coisa. Eu, quando fiquei cotó dos dedos, eu trabalhava no polo petroquímico. E aí, eu participando lá das greves, nessa época, quando eu estava em uma daquelas greves do polo petroquímico, e aí eu vi dentro do sindicato. Fantástico. Respeito a todos, mas é uma opinião pessoal. Um monte de gente brigando pelo direito que nós tínhamos de aumento. Naquela época, o polo petroquímico pagava bem, os aumentos eram substanciais. Só que o aumento eles só queriam para eles, porque as empregadas domésticas deles não recebiam. Para a empregada doméstica, ele paga o preço de mercado, mas para ele paga aquilo que ele é capaz de brigar e conquistar. Qual é a consciência que existe aí dentro? Essa consciência é aquela de quem amontoa para si valores que não poderá levar quando sair daqui. Porque se verdadeiramente ele estivesse a defender valores, ele reproduziria para a sua secretária aquilo também que ele estava recebendo. Mas ele só pensa nele. Só pensa em si. Então, a proposta é, seja verdadeiro. Busque adentrar aqui e entender que, de fato, existem espíritos pendurados aí em você, vão ser atendidos. Se existem esses espíritos, é porque a vida continua, para que você amanhã não seja outro espírito pendurado em alguém. Então, proponha para você coisas que sejam coisas que ficam, de fato, com a alma. E aí você entenda que aceitar é assumir que tudo começa em você. Começa em você. E começar em você é isso. Deixa de ser o que reclama do patrão. Tente ser alguém que faz diferente. Chega na feira, vai comprar aquela coisa na mão da vendedora, e aí você quer negociar o menor preço do menor preço possível. Lógico que é uma margem de barganha que todo mundo faz, mas às vezes na sua margem de barganha não vê a diferença que aquele R$1 vai fazer para ela, e às vezes não faz para você. Porque aí você toma 4 cervejas a mais no outro dia. Ou em vez de tomar um vinho de 30, toma um de 100. Aonde estão os seus valores? Porque essa é que é a pergunta. Aí nós vamos entender que para encontrar os seus valores, tem que ter um exercíciozinho. Porque não é simples identificar. É a mesma coisa que conseguir encontrar a mariposa nessa imagem que está aí. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Para poder você tentar enxergar e conseguir enxergar. Não só o que há de ruim, mas o que há de bom. Às vezes vai dizer, mas eu sou assim mesmo, sou casquinha. Mas veja que dentro de você também tem alguém que quer ajudar, que quer contribuir. Agora, que às vezes vai ficar com medo, vai ficar achando que alguém vai desviar para outro lugar. Então, em vez de deixar de ser casquinha, continue sendo casquinha. Agora faça o seguinte, participe de um trabalho social e faça com que aquele dinheiro que você não ia dar porque achou que alguém ia roubar, ganhe
um caminho, ganhe um lugar. Mostre o seu nível de seriedade, porque a sua casquinhez, eu estou traduzindo como seriedade, de que não quer ver dinheiro ser jogado fora, e parte a trabalhar naquela instituição daquele jeito, para que as pessoas possam olhar para você e, vendo você, acreditar que o fim destinado será aquele que foi proposto. Ou seja, assuma o lugar daquele que você critica. Para que então você possa perceber que é isso que está na linha das reencarnações. O Espírito. Esse ser que verdadeiramente é detentor de todo o aprendizado feito em cada uma das suas vidas. E esse ser, ele, para ser reconhecido, ele está acima de todas as experiências que você pode reconhecer nas rugas que já lhe estão na face ou que ainda vão chegar. Reconheça que você é mais do que qualquer uma dessas fases. E aí, então, você vai ter mais respeito para com aquele que você vai ver atendido lá dentro. Se você ouvir aqueles gritos, em vez de sintonizar com eles, sintonize com o seguinte: existem pais e mães, amigos, irmãos, desses espíritos desencarnados que estão com vocês e que estão lá dentro orando para que eles amoleçam o coração e possam ser atendidos. Porque quando você não amolece o coração, você não permite que a luz lhe alcance e lhe auxilie. Não estão orando por você, não estão orando por eles. Sintonize com eles, entendendo que se ele lhe persegue é pela ignorância ainda, porque ele não despertou ainda para o que você já está procurando despertar, e aí você perceber que você não está dentro de um ciclo de vida, e aí dizer para ele que você está fazendo um exercício de buscar se encontrar, perceber quem é você, para não continuar a errar, e que ele siga o caminho dele. Porque o que você tiver de tropeçar, a vida colocará para você. Porque esse é o esforço. No esforço de se levantar, ou no esforço de vir aqui para receber o passe e fazer a desobsessão, você teve a oportunidade de abrir o coração e entender que precisa dar um outro sentido, um outro elemento para a sua vida, para não ficar apenas acumulando aquilo que quando você morrer, você não vai poder levar. E aí então, você ser capaz de entender que esse esforço vale a pena. Vale a pena, porque justamente com o esforço que você vai encontrar a essência que é você. Esse esforço se faz em você buscar compreender o que em você é instinto. E lhe leva, lhe impulsiona, certo? E quando você menos vê, já está fazendo. Você perceber o que são as interações espirituais. Às vezes você está ali, não, e parece que alguém sopra no ouvido, vai, que vai ser bom, certo? E você lá vai pelo mesmo caminho. A você perceber o que são esses elementos que dão a figura de bem e mal a tudo que você vive. E aí, lógico, vão tentar dizer para você que há algo de malévolo, que são aquilo que você já faz no automático, os seus automatismos psíquicos. Não pode ver alguém de determinada forma que já sai rotulando. Pensa primeiro em angariar para si do que compartilhar com o outro. Esses elementos vão se somar nas fantasias infantis, querendo construir para você uma imagem de bem e mal. Bonitinha como está aí rodando. Nada é bem e mal continuamente. Tenha sido você o que for, ressignifique. Já tirei a vida de alguém. Sinta na pele e aprenda com o que aconteceu a valorizar a vida para nunca retirar a vida de ninguém. Mas eu abortei. Aprenda a valorizar o que é a vida para que você não faça de novo. E se uma outra pessoa, ao conversar com você, precisar de auxílio, você saiba estimulá-la. E se ela tiver feito, você não coloque a culpá-la. Então, para que assim você possa entender que muito daquilo que você é, que você corre atrás, são por causa das aspirações sociais, são por causa das aspirações familiares, são por causa, cadê o bicho? Das outras personas que você foi. Ou seja, reencarna. É aquele que já desde pequenininho, pega o dinheirinho todo, bota no cofrinho, e aí não gasta de jeito nenhum, e está agora
adulto e também não consegue abrir mão do dinheiro para fazer coisas que seriam salutares para si e para aqueles que vivem, porque o hábito ainda é de guardar, 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 guardar. Vem de quê? Outras encarnações. Aprenda a se desprender e entender que o convite é fazer uma nova história e não repetir a mesma coisa. E aí você vai conseguir entender que não adianta ficar taxando tudo que você tem de bem e mal. E nem achar que o instinto é que leva você para fazer tudo que não presta. Não. O instinto é quem faz você vir aqui, porque é o instinto de se preservar. O instinto de querer evoluir, de querer ir além. E ele lhe convida, então, a que você encontre esse espírito que é você. E encontrando ele, saia dessa visão de algo bom e ruim como se fosse inconciliável. E aprenda que tudo aquilo que você tem é um grande empresário. Não venda tudo, não. O contrário, multiplique mais emprego e pague mais justamente o seu profissional. No seu meio, aprenda a remunerar melhor, a fazer a sua comercialização de forma honesta e a mostrar para outros que, sendo honesto, é possível ir adiante. Não é mais para que você tire e jogue o que você tem fora e vá andar como andou São Francisco de Assis. Não. O espinheiro que ele se jogou para não cair na tentação é o espinheiro que você se joga quando está frente àquelas discussões de donos de empresa e aí você diz, eu faço diferente. Quando está naquela discussão de colega de trabalho, você diz, eu faço diferente. Não é porque o outro colega me persegue que eu tenho o direito de perseguir ele. Não é porque o meu chefe me persegue que eu tenho o direito de perseguir meu chefe. O contrário, a cada perseguição eu respondo com mais esforço. Porque com mais esforço eu me capacito. E me capacitando um dia, eu vou poder ter algo melhor. E me prendendo a quem me persegue, eu vou continuar sempre sendo um capacho que nada faz, só se queixa e não cresce. Porque essa proposta de transformação, ela se faz no caminho. Por isso que você encontra os seus espinhos caminhando. Por isso que você está aqui. Um deles lhe convidou para vir para cá. Agora, busque fazer valer que você é um espírito. Você é um espírito imortal, que pode agora aprender com essa cutucada e daqui modificar a sua jornada. Você pode basicamente entender que o caminho é seu e que, por maior que seja a dor, só tem espaço para que você busque a paz consigo mesmo e faça a diferença. Porque quando você está em paz consigo, você consegue encarar qualquer coisa. E fazer então a diferença, sendo capaz de perceber que é você que se faz. É você que se faz. É assim que faz com que alguém sem as duas pernas, numa cadeira de roda, em Cajazeiras, ficava numa cadeira de rodas com um carrinho com 2 bujões, eram 3 atrás, porque ele ficava para cima e para baixo vendendo bujão, segurando no para-choque do carro, em vez de ficar na porta de uma igreja com a mão estirada, esperando que alguém desse a esmola para ele. Essa diferença, ela se torna nítida no convite do Cristo, a cura dos males do curador pelo próprio curador. Mas, Fernando, que diacho é curador? Somos pais. Os males, vamos entender as dificuldades que vivemos enquanto encarnados. As dores que nos batem à porta. Mas, Fernando, eu não sou curador. É sim. Se você aprender a encarar a sua dificuldade com hombridade, com honestidade, com força de vontade, com perseverança, buscando não pisar o outro, mas sim se capacitar, você vai estar sendo o curador daquele que está nos seus braços, aquele que está caminhando consigo o que você trouxe ao mundo, enquanto corpo físico, mostrando a ele que o caminho não é resmungar, não é apontar, mas sim fazer de si mesmo aquele que faz a diferença, aquele que transforma, aquele que é um outro que está ali buscando o melhor para si e não esquece do outro, que aprende a caminhar como Cristo disse. Se alguém lhe convida a caminhar 1000 passos, faça o seguinte, não ande 1000 não, ande 2000. Os primeiros 1000 passos, quem anda com ele é você. Os 1000 passos seguintes, quem anda agora com você é ele. É ele. Mostre que você faz a diferença.
Que você não fica na reunião de condomínio apenas falando mal do síndico que passou. Assuma. Ah, mas dá muito trabalho. Oh, você quer ficar só na queixa? Você, então, aprenda a quinoar para si coisas que fazem a diferença. Porque as pessoas estão aqui e querem assim, vou desencarnar e vou ser recebido no mundo espiritual com bênçãos e flores. Não. Coloque na sua mente o seguinte, vocês vão morrer e eu também. Vocês podem ir primeiro, porque eu vou ter alguma dificuldade, vocês já me ajudam quando eu chegar lá. Mas, estando do lado de lá, a questão é o seguinte, se você buscou aprender aqui, e você acordou lá, em uma favela daquelas tenebrosas, certo? Você vai fazer o quê? Ficar chorando? Resmungando? Perguntando por que eu? Por que eu estou aqui? Não. Você não aprendeu algo de útil aqui? Põe em prática. Porque para você ter ido para aquela favela tenebrosa, é porque ali precisavam de alguém que fizesse a diferença. E você, para ampliar o seu poder, a sua capacidade de ir além do que as contingências lhe colocam, foi colocado ali. Então aprenda a sorrir. E seja para aqueles que estão naquela favela tenebrosa, a luz que você, por tantas vezes, estando aqui, buscou e disse que não conseguia encontrar. Que não soube valorizar por ter nascido, porque muitos são abortados antes disso. Por ainda estar vivo, porque muitos já se foram com acidentes, com doenças, com várias outras coisas. Então é aprender a olhar para a vida de uma maneira mais rica. Porque quando eu entendo que tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, eu vou aprender com tudo, mesmo o que eu fiz de negativo. Porque se eu aprendo, eu não vou repetir mais. Então eu não preciso de novo sofrer para entender. Se eu aprendi a lidar com o dinheiro, tanto tendo como não tendo, eu não preciso de novo voltar com a questão do elemento financeiro como palco principal de minha vida, do norteamento do meu ser. Eu vou escolher outra lição essencial, e não essa, que parece que agora escolhi para viver, porque justamente por causa dele que eu estou a sofrer, berrando pelo que não tenho, ou sofrendo pelo que tenho, e não sei dar vazão de uma forma a ser algo edificante para o outro e para mim também. Vivo escondido no meu condomínio, dentro do meu carro, com vidros blindados, com meus filhos em escola com segurança, ou com segurança atrás de mim, e no final da história quem está enjaulado sou eu, e eu não consigo enxergar que não é possível viver assim. Então, vamos construir um mundo diferente, e o caminho para ele é sair daquela cadeira cômoda e dizer agora, eu quero fazer a diferença, e não cobrar que alguém faça por mim.